O Apocalipse voltou em Superman e Lois. Voltou dessa vez ainda mais forte. O Superman está mais fraco do que ele estava na primeira luta, na qual o Apocalipse arrancou seu coração. E além disso, Lex Luthor roubou a armadura de John Henry Irons. Pois é, esse é o tamanho do desafio que o Superman vai enfrentar no último episódio de Superman and Lois. E no vídeo de hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre o que rolou nos últimos 3 episódios da série e o que nós podemos esperar para esse episódio final, não só da temporada de Superman e Lois, mas também da série e também de todo o Arrowverse. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. Esta quarta temporada do Superman e Lois, adaptando o arco A Morte de Superman, está ficando insano, galera. Recapitulando, o último vídeo aqui a gente falou do episódio 6, né? Do qual o Lex Luthor foi expulso de Smallville pelo Clark Kent. Então, se você não assistiu esse vídeo, assista, que eu vou deixar aqui nos cards. Nós vamos partir desse ponto, né? Aí o que nós tivemos? Vocês lembram que lá no episódio 6 a galera de Smallville já tava desconfiando? Na verdade, a maioria da cidade já sabia que o Clark era o Superman, por conta do que rolou no primeiro episódio, né? Do qual o Apocalipse joga o Superman lá no chão, morto. E aí a Lois chora, os filhos dele choram também. E aí muita gente viu aquilo, muita gente descobriu, a fofoca passou e bum, Smallville descobriu que o Clark Kent era o Superman. Nesse episódio 7 nós vemos o Clark tendo que lidar com isso, né, com a identidade dele ficando pública novamente, algo que era o maior pavor da vida dele, né, por conta do que aconteceu com ele na infância, dos pais dele quererem manter ele em segredo, manter em segurança, para o governo não pegar ele, estudar como alienígena, né. Então, esse segredo da identidade dele, de quem era o Clark Kent, não podia ser revelado jamais. E nesse episódio nós vimos o quanto isso foi importante para ele na juventude, né? Porque ele desistiu de uma amizade que a gente conhece nos quadrinhos, que é muito clássica, com o Jimmy Olsen, né? Porque o Jimmy Olsen já estava descobrindo ali que ele era o Superman e tal, ele continuou negando, falando, não, eu não sou o Superman. E isso impediu ele de criar vínculo, criar amizades com as pessoas, certo? Ele só revelou ali para as pessoas que eram muito importantes para ele mesmo, como no caso da própria Lois Lane, certo? A gente viu que no início da série, mesmo se passando 15 anos, ele escondia dos filhos que ele era o Superman. Os filhos não sabiam que o Clark Kent era o Superman. Ele escondia da Lana, que era a grande amiga de infância dele e tudo mais, né? Ele escondia de todo mundo, só a Lois Lane sabia, literalmente. E também ele contou pro General Lane, né? E, enfim, a gente viu isso. Mas era um segredo que ele não revelava jamais, ele perdeu muitas coisas por isso. E a gente viu a Lois explicando isso para os filhos, né? O Jordan e o Jonathan, que eles também estavam passando por isso, né? De terem problemas com as amizades, ali criar vínculos por conta dessa mentira. Porque todo mundo meio que sabia que eles eram filhos do Superman, mas eles estavam mentindo, estavam incomodando eles, né? E aí nesse episódio, nós vimos o Clark meio que ressignificar todo o contexto da vida dele e chegar à conclusão de que aquele era o momento dele revelar publicamente que ele, Clark Kent, era o Superman. A gente vê isso muito claro quando a Lois Lane conversa com os filhos, né? E explica que, ó, isso pra ele era muito importante porque esse foi o mundo que ele foi criado, foi o mundo que ele conheceu. Os pais dele, desde que ele era criança, colocaram um terror nele, de que não poderia contar, e ele colocou isso ali como o top secret da vida dele. Ele abriu mão de tudo pra manter aquele segredo. Amizades, abriu mão de tudo. E é por isso que isso é algo muito sério pra ele, né? Só que aí o próprio Clark já percebeu que as pessoas de Smallville sabiam que ele era o Superman. E o mundo não acabou, ninguém morreu, tá ligado? As pessoas não foi lá o exército sequestrar ele, a família dele pra fazer estudos e, enfim, expulsar eles do planeta. Como todo mundo já sabia que ele tinha feito bem pra todo mundo e tal, as pessoas se colocaram num lugar de ajudar ele e não querer se aproveitar dele por conta disso. E aí ele sentiu uma segurança, né? Ele ressignificou tudo na cabeça dele ali, de que assim como ele confiou na Lois, confiou na Lana, confiou no Kyle quando ele contou que era o Superman, confiou no General Lane, confiou em todo mundo e foi tudo positivo, ele resolveu confiar nesse mundo que ele tá se sacrificando há tanto tempo para salvar e revelou publicamente que ele era o Superman. E cara, esse episódio
é lindo, é magnífico, é maravilhoso. E cara, a cena na qual a gente vê o pai da Candice indo no bar e obrigando, meio que obrigando o Clark a revelar a identidade dele pra todo mundo, no momento que ele atira no Clark, o Clark olha pro rosto da Lois, olha todo mundo ali e volta, que ele para e pensa e reflete. Inclusive essa cena me lembrou até a cena lá do Metro Man, do Megamente, onde ele para e pensa se ele vai morrer na explosão do Megamente ou não, né? Ele decide não voltar mais. E aí o Clark pensa, e ele decide revelar publicamente que ele é o Superman e aparece com o traje ali. Que cena maravilhosa, meus amigos. Quando a bala bate ali no símbolo, nossa senhora. E esse episódio é um episódio que a gente não vê muito do Lex Luthor, né? Muito isso mesmo, dele revelando a identidade dele pra todo mundo. Inclusive, esse é o episódio mais bem avaliado da série lá no IMDb pelos críticos, né? Ficou com a nota altíssima lá, porque realmente é um episódio magnífico. É uma leitura do Superman, assim, que a gente nunca tinha visto, né? Eles focando tanto no significado desse segredo pra ele e colocando ele nesse lugar de ele escolher revelar publicamente que ele era o Superman. Porque ele poderia negar, enfim, igual ele fazia, né? Até no começo desse episódio ele ficou fingindo ali que era fraco e tal, aquela persona do Clark Kent. Mas aí no desenrolar do episódio ele foi percebendo que seria algo positivo naquele ponto da vida deles, né? Sem contar também que, pô, ele sabia o que tinha acontecido com o Bizarro na Terra 2, né? Que o Bizarro tinha identidade pública desde sempre e tal, e acabou, né, se contaminando pela fama e tal, virou um drogado e acabou virando um apocalipse, enfim. Foi uma bosta a vida dele, ele não queria aquilo pra ele e pra família dele, né? Mas ele percebeu que naquele ponto seria positivo. E no episódio 8, nós vemos o Lex Luthor aparecendo com um plano para estragar publicamente a imagem não só da Lois, mas também do próprio Superman. E aí a gente viu o Lex seguindo o plano lá daquela mina que tava com ele lá, a Amanda, né? Que era, não, vamos fazer um debate público aqui na TV ao vivo contra a Lois Lane. Eles fizeram mais ou menos o que o pessoal faz no Vilela aqui no Brasil, tá ligado? Gerar uma treta ali, Lois Lane versus Lex Luthor. E quem que foi promover o debate? Nós tivemos nosso querido Tom Cavanaugh, que interpretou aí todas as versões do Harrison Wells em The Flash, interpretou também o próprio Flash Reverso na série, né? Um dos grandes vilões aí, aparecendo, só que nesse universo, como é um universo diferente, ele estava interpretando o jornalista lá, o Godfrey, né? Que era uma espécie ali de J. Jonah Jameson daquele universo. E, mano, foi muito da hora ver ele ter esse papel, né? Uma coisa diferente. Gostaria de ver ele como Flash Reverso? Gostaria, mas não foi possível. O plano que nós temos nesse episódio foi basicamente o seguinte: o Lex Luthor tirou o cavanhaque, né? Ficou ali com o visual carecão e ficou, mano, muito bom, velho. Esse novo visual do Lex, assim, virou o Lex definitivo mesmo, né? E o plano dele consistia em publicamente destruir a imagem da Lois e do Clark, né? Já que agora publicamente ele era o Superman e ela era a esposa dele e tal. E ele queria revelar pra todo mundo que, ó, a Lois Lane mentiu e me prendeu só pra salvar o marido dela. Olha como ela é desgraçada. E aí revelou isso. Aí ele pegou também as filmagens daquele dia lá que o Clark Kent sentou a porrada nele e mostrou publicamente, falou, ó, o Superman é um desgraçado, olha, é tipo o Capitão Pátria. Ele pegou e me bateu, me expulsou de Smallville, falou que ia me matar. E, mano, se eu não assistisse a série, se eu visse aquilo, eu ia ficar do lado do Lex Luthor, porque realmente, né? Pô, o cara é o Superman, aí foi lá e ele falou, pô, eu queria ajudar a cidade e tal, e olha, ele me bateu, me expulsou, olha que bosta. Mano, o Lex é um desgraçado, né? E, paralelo com isso, o que que ele fez? Ele hackeou o traje do John Henry Irons, que a gente viu lá na primeira temporada, que aquele traje quase matou o Superman, né? E aí ele queria roubar aquele traje pra ele matar o Superman, já que o Apocalipse tinha ido embora, né? Ele pegou e hackeou, era pro John Henry tentar matar o Superman. E aí ele descobriu uma parada que foi muito importante nesse episódio também, que foi o Superman estar perdendo os poderes, né? Nesse episódio o Clark viu que ele tava meio fraco ali, tava meio bosta, né? Ele até falou, pô, eu tô com uma cicatriz aqui no peito que não cicatriza, velho. Pô, eu sou Superman, não tenho cicatriz. Aí ele falou que tava perdendo um pouco da super audição e tal. O John, né, percebeu isso porque quando eles estavam ali no jornal, por conta do que o Lex Luthor tava fazendo, tacaram uma pedra na Lois e ele não teve o reflexo. Aí o John Henry Irons falou, pô, você não ouviu o cara tacando tijolo na sua mulher, velho? Você é o Superman. Eu, na minha terra lá, se bem que o John não pode falar nada, né, que ele deixou a Lois dele morrer. Mas enfim, aí... Enfim, aí ele fez uns exames ali no Clark e ele percebeu que, por conta dele colocar um coração humano,
as habilidades dele seriam perdidas gradativamente. E gradativamente o Clark iria perder todos os poderes. Iria ter um dia que ele ia acordar e ele não seria mais o Superman. Ele seria só um cara. Ele ia ser só o Clark. E aí eventualmente ele ia envelhecer e ia morrer também. Porque o coração não ia conseguir tancar o corpo kryptoniano e os poderes. Então ele ia perder os poderes, né? Ia ficar meio merda ali. Aí ele falou, pô, caraca, velho, que bosta. Eu vou deixar de ser o Superman, que merda. E aí ele contou pros filhos dele, né, no final do episódio, ele falou, gente, ó, eu vou morrer, tá? Eu vou ficar normal, enfim, vai ser uma desgraça, mas acontece. Só que, como o Lex Luthor hackeou o traje do John Henry Irons, e aí ele achou que o traje do John ia conseguir matar o Superman e tal, e não conseguiu, aí ele decidiu roubar o traje pra ele acessou ali os arquivos e descobriu que o Superman estava ficando mais fraco. E aí, eles roubaram o traje, né? E decidiram fazer alguns upgrades. Porque como já não tinha mais o Apocalipse, o Lex decidiu que ele próprio iria matar o Superman. E aí no episódio 9, nós vemos o Clark indo lá tentar resolver as coisas com o Lex, né? Na conversa de novo, falou, Lex, para com isso aí, cara. Ô, Lex, vamos parar, mano. Vamos ficar de boa, né? Eu sei que você roubou a traje do John Henry Irons e tal. E aí, o Lex dobra a aposta. Ele fala pro Clark ali que ele não só vai matar o próprio Clark, mas também vai matar todos que ele ama, os filhos dele, a Lois, todo mundo. O Lex perdeu o controle, né? O Lex, ele, enfim, agora ele não quer mais só se vingar da Lois. E o Clark falou, ó, a gente vai te prender, Lex, você vai ser preso, vai voltar pro Xilindró, vai ver o Sol nascer quadrado. E não é porque você vai pra outra terra que o Sol é quadrado, não. Você vai ver o Sol nascer quadrado nesta terra. E aí o Lex sabia que, bom, como ele tá com traje agora e o Superman tá ficando mais fraco, ele ia vencer, né? E aí nesse episódio nós vimos o Clark muito preocupado em como que ele iria proteger os filhos dele. Ele levou os meninos lá pra tentar lutar contra a armadura do John ali na simulação, feita na Fortaleza da Solidão, né? E ele testou, pô, e viu que os meninos não eram capazes de derrotar a armadura. E ele até falou com a inteligência artificial que é a mãe dele, falou, pô, em algum momento eles vão ficar fortes igual eu pra conseguir lutar contra a armadura, quanto tempo vai demorar e tal. E aí ele descobre que eles nunca serão tão fortes quanto ele, porque eles têm DNA humano também. Eles não têm o DNA kryptoniano, então apesar deles terem ali as habilidades, eles são mais fracos, eles não são tão rápidos quanto o Superman, não são tão fortes, não têm os reflexos tão apurados, né? Enfim, eles são realmente mais fracos ali. Então eles nunca iriam conseguir lutar contra aquela armadura e eles iriam morrer. E aquilo deixa o Clark preocupado. Aí ele pede ali um conselho pra mãe dele, a mãe dele fala, ó, a gente mandou você embora, né? Pra poder te salvar de Krypton, então... às vezes a melhor coisa que você pode fazer é mandar seus filhos pra longe, né? Ele pensou, pô, que bosta, não ajudou nada. Aí ele foi falar com a Lois, né? Falou, Lois, ó, o Lex Luthor vai matar a gente, vai matar os moleques, vai ser uma desgraça aqui, né? E eles nunca vão conseguir ser tão fortes quanto eu. Aí a Lois até fala, pô, mas quantas vezes essa inteligência artificial que é sua mãe não errou? Ela errou, né? Ela pode errar de novo. E por que em vez de você se concentrar no que eles não podem fazer, se concentra no que eles podem? E aí o Clark tem uma ideia, fala, ó, talvez eles não consigam lutar separados, eles são fracos. Mas eles são dois, eu sou um só, então talvez juntos eles consigam combinar as habilidades. Aí ele vai tentar treinar os moleques ali e tal. Nesse episódio nós vimos também que a Lois foi atrás do Bruno Mannheim, que ela prendeu na temporada passada, né? Porque ele tinha provas contra o Lex Luthor, então ela tava ali numa investigação e tal. E ela começa a falar, ó, tá, lembra aquele bairro que você tava tentando ajudar? Então, as pessoas ali vão tudo morrer, o Lex Luthor vai matar todo mundo, vai destruir tudo. Me ajuda a prender ele. E o cara tava revoltado, né? Porque a Lois escolheu libertar o Lex na temporada passada e pra prender ele, né? Então, foi meio errado, ele não queria ajudar, mas aí a Lois convenceu ele e tal, e aí a Lois conseguiu provas pra prender o Lex. Mas aí, isso ia demorar muito, por quê? O Lex já estava com a armadura, ele já estava pronto pra atacar não só o Superman, mas todo mundo ali e acabar com tudo, né? Só que aí o Lex criou um plano que a gente não esperava, que foi, ele voltou pra Smallville, aí com a armadura dele ele foi até as minas lá, onde o Apocalipse estava desde aquele episódio no qual a Lois Lane conversou com ele, tentando voltar pra terra dele. E aí o Lex fala, ó, você fugiu do propósito, né, e tal, convence ele ali a matar o Superman de novo. E ele fala, ó, deixa eu te matar só uma última vez, que aí você vai ficar forte. E aí o Superman ouve, vai lá pra mina também. Aí chega lá, ele atira no Apocalipse,
um monte de coisa lá, explode o Apocalipse de novo. E é quando o Apocalipse se recupera, aí ele fica 100% igual o Apocalipse que a gente vê nos quadrinhos. E ele corre para destruir Smallville. Pois é. Agora o Apocalipse não iria só matar o Superman, ele tinha que destruir toda a cidade, matar tudo, causar o caos. Então nós tínhamos agora o Apocalipse mais forte que nunca, o Superman mais fraco que nunca, mais fraco do que no episódio que ele morreu, e o Lex ainda pra piorar tudo com a armadura. Então o Superman tá na situação mais desfavorável de todas. E aí a luta começa. E cara, essa luta tá incrível. Por quê? Eles filmaram de dia, o que torna mais difícil os efeitos visuais ficarem bons, né? Mas, cara, o visual do Apocalipse tá incrível. Pra mim é a melhor versão do Apocalipse de todos os tempos, assim. Top do top, né? E, cara, por que essa parte foi tão legal? Porque agora a luta tava acontecendo na cidade e nós vimos o Jonathan e o Jordan ajudando o Superman, mas não no combate. Eles estavam ajudando eles ali a salvarem as pessoas, sabe? Foi tão bonito de ver. O Jonathan tem um momento que ele voa e segura o carro, né? E na luta passada ele não tinha poderes, então ele não podia ajudar. Mas nessa ele segura o carro. Aí tem uma cena que, cara, aquilo ali pra mim é o que significa o Superman de verdade. Eu nunca vi uma cena tão Superman em live action, assim, que foi no momento que tava acontecendo toda a desgraça lá na luta, né? Pô, o Superman tava apanhando do Apocalipse, tava tentando segurar pra salvar a cidade. A gente vê uma senhorinha ali no restaurante com crise de pânico, né, que trabalhava lá. E aí o Jordan, o filho do Clark, chega lá e ele vê que ela tá em pânico e não consegue se movimentar. Ele podia ter só pegado ela e levado embora, mas ele conversa com ela, tenta acalmar ela ali, ele gela a caneca e fala pra ela se acalmar, que tá tudo bem e tal, né? Ele tenta trazer ali uma esperança, uma serenidade pra ele. Por que é legal? Porque vocês lembram que no início da série o Jordan tinha esses ataques de pânico também, ele tinha problemas psicológicos e tal. E aí, como ele teve isso, ele entende o que ela tava passando naquele momento de pânico, de terror. E ele também tava aterrorizado, porque ele tava prestes a ver o pai dele morrer novamente, certo? Mas mesmo nessa situação, ele traz o principal ali pra ela, que é conforto, é fé, esperança, sabe? É fazer ela se sentir melhor. E cara, eu me emocionei muito nessa cena. Eu me emocionei como fã do Superman, como fã do que o Superman significa, eu me emocionei. E aí, beleza, né? Tá chegando já no final do episódio. Aí tem um momento que tá a Lois, o Jonathan e o Jordan ali na calçada. E aí o Clark já parece todo machucado, né? E aí ele fala, vão embora, levem todo mundo daqui e tal. E aí os meninos, pô, mas ele olha pra eles e fala, eu amo vocês. Como se fosse uma despedida. Aí chega o Apocalipse e leva ele. Eu falei, cara, que desgraça. Que desgraça. De novo não. De novo. Porque, mano, tudo tá desenhado ali pra ele morrer. De novo, né? Mas aí o que aconteceu? Saiu o trailer desse episódio. E no trailer desse episódio, nós vemos que não será bem assim, tá ligado? Não será bem assim. Por quê? Tem cenas do Superman lutando com o Apocalipse todo machucado, mas tem cenas dele recuperado depois, sentando a porrada no Lex Luthor, velho. Então ele vai vencer o Apocalipse. E tem uma cena específica ali também, que mostra ele indo diretamente pro sol. Então ele vai fazer igual ele fez no final da segunda temporada, e vai de novo ao sol, tentar se recarregar com energia solar e ficar mais poderoso. Talvez aquilo faça ele ficar doente igual no All Star Superman, talvez, mas ele já vai morrer mesmo, né? Então, enfim, mas não sabemos como que ele vai vencer o Apocalipse também, tô na dúvida. Eu queria muito que os moleques ajudassem ele, velho. Que os moleques fossem pra porrada também, seria muito top. Mas eu gostei dessa configuração de tipo assim, o Superman ajuda no combate e os gêmeos estão ali ajudando a minimizar os danos, a salvar as pessoas, sabe? Pra mim, ó, essa versão do Superman já é a melhor versão desde o Christopher Reeve, tá? Elas, pra mim, só não é melhor do que o do Christopher Reeve por causa da diferença de tempo, tá ligado? É igual você querer falar que o Cristiano Ronaldo é melhor do que o Pelé. Não dá, o Pelé é o Pelé, o Christopher Reeve é o Christopher Reeve, tá ligado? Mas, tirando o Christopher Reeve, a versão do Tyler Hoechlin pra mim é o melhor Superman e de longe. E de longe, não tem um que se aproxima do desenvolvimento que foi feito com ele, tá? E porque ele pega o melhor de tudo, cara. Ele pega essa diferença entre
Clark Kent, o Superman que o Christopher Reeve trazia, essa inocência do Clark Kent, essa essência dele, essa personalidade, essa esperança do Superman, e traz também o lado moderno que o Henry Cavill trouxe, sabe? Das lutas, da porradaria, do visual, né? Modernizado. E ele traz também coisas originais, né? Que nenhum outro Superman jamais teve, que foi essa coisa de revelar a identidade, de ser um pai, de ter ele tá nesse contexto que a gente nunca viu o Superman estar, que é onde ele não tem mais a Martha, não tem mais a mãe dele, não tem o Jonathan Kent, ele é o pai, né? Ele é ali o homem principal, ele não é um menino que tá começando, enfim. Onde ele tem esses dois filhos que estão ali aprendendo com ele e tal, e ele também aprendendo a ser pai, enfim. Então pra mim ele é o melhor de todos já, e de longe, tá? David Corenswet vai ter que ralar muito, vai ter que ter muito desenvolvimento pra chegar próximo do que foi o Superman de Tyler Hoechlin. Essa é a minha opinião, comenta aqui embaixo o que vocês acham disso e tô ansioso pra ver esse final. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.